Tudo bem? O evento está indo bem até agora? Lotado, né? Não sei o quanto que vocês tiveram para chegar aqui, mas impressionante o que também está tudo afunilando aqui no Transamérica, de tanta gente que tem, mas é uma honra estar com vocês aqui. Eu sou Alex Moraes, vice-presidente regional da Mulisoft. Somos uma área aqui dentro da Salesforce, que se formou depois da aquisição da empresa, em 2018, mas hoje somos uma área integrada completamente, e a gente tem a missão de oferecer as melhores soluções para integração, gestão de APIs e automação. E é exatamente isso que eu queria falar com vocês nos próximos 15 minutos, mostrar um pouco da nossa visão, mostrar um pouco de onde a gente está posicionado, qual é a nossa ideia, tanto para as nossas soluções, como para a automação, onde a gente acha que é quais são as capacidades que a gente acha que são importantes para se ter automação. E depois desses meus 15, 20 minutos, aí a gente vai, porque realmente interessa, a gente vai trazer duas grandes empresas, duas pessoas que são importantes nessas áreas dentro dessas empresas, a Vivo e a Cielo, para falar um pouquinho sobre a experiência deles com o Salesforce e com o Mulisoft. Eu acho que nada mais importante do que a gente ver aonde aquilo que eu estou falando na prática está impactando nessas empresas, né? Então, falando um pouquinho da nossa visão, eu acho que tem uma parte que não mudou. É uma parte que, se vocês acompanham, não sei, quantos de vocês conheciam já as soluções de integração e automação Mulisoft? Uma boa parte aqui, né? Para quem não conhecia, a gente sempre teve essa visão de que as empresas elas devem ser capazes de compor serviços. Toda hora que a gente precisa entregar um novo produto, precisa entregar um novo processo de negócio, precisa entregar uma nova aplicação, um processo que suporte esse processo de negócio, esse novo produto, não dá para a gente começar do zero. Não dá para a gente começar do zero, porque se a gente começa do zero, cada vez a gente constrói a mesma coisa de novo, a gente nunca entrega no tempo e sempre aumenta o custo. E hoje a gente sabe que a eficiência operacional é uma das coisas mais importantes, a gente vai falar até um pouco mais sobre isso. Então, a nossa visão é que as empresas elas têm que estar preparadas para criar serviços compostos. Então, TI tem que estar preparada para disponibilizar serviços Legos, né, blocos de Legos, que são a base de novos serviços que podem ser compostos, que vão atender novos produtos, novos processos de negócio. Então, é importante que TI tenha a capacidade de disponibilizar esses serviços, disponibilizar esses blocos que vão ser montados depois, para que as empresas possam depois, e os times de negócio possam, então, automatizar novos processos, criar novos produtos a partir desses blocos construídos. E a gente sabe que essa é uma visão que vai trazer benefício imediato, mas o maior benefício é ao longo do tempo. Então, e às vezes esse é um dos maiores desafios que a gente tem em apresentar projetos estruturantes, é que não é no primeiro projeto que a gente vai ter o maior retorno. Então, se eu começo a construir esses blocos, esses serviços que vão ser depois compostos, talvez no primeiro projeto a gente vai ter que criar essa base, né? Essa base, essas APIs, esses serviços que vão estar expostos e que depois vão poder ser reutilizados para novos processos de negócios, novos produtos. Então, é ao longo de diversos projetos que a gente vai tendo maior valor. Então, quando a empresa ela consegue compor, consegue criar essas bases ao longo do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto projeto, o reuso é que traz grande economia, é que traz grande rapidez, traz a velocidade para entregar para o negócio. Então, isso não mudou na nossa visão. A gente ainda acredita que as empresas elas devem ser elas devem ter capacidade de compor processos através de serviços, de blocos estruturantes, e que é com o reuso desses serviços que a gente vai conseguir ter uma economia grande, a gente vai conseguir ter uma rapidez maior na entrega de novos projetos, na entrega de novos produtos, de novos negócios. Mas como que eu consigo... Vocês vão falar, Alex, mas tudo ótimo, mas
Como que eu consigo disponibilizar essas APIs, disponibilizar esses serviços que depois vão ser orquestrados, que depois vão ser automatizados para criar novos processos de negócios, novos produtos? A gente enxerga que existem 4 capacidades-chave para conseguir depois criar serviços, né, ou disponibilizar serviços que depois vão poder ser compostos. Primeira, integração. E por que integração? Se a gente começa hoje do zero, né, se a gente está começando uma startup, talvez os processos eles já sejam organizados em serviços que podem ser reutilizados. Eles já são facilmente acessáveis, já estão dispostos, já estão disponibilizados através de APIs que podem ser reutilizadas, chamadas, enfim. Mas a verdade da maior parte das empresas não é essa. Elas não começam do zero. Elas começam e elas têm sistemas legados. Hoje vocês devem ter dentro de casa diferentes tecnologias, diferentes bases de dados, algumas delas mais fáceis, outras mais difíceis de se extrair esses serviços que podem ser depois orquestrados, depois compostos. Então, a primeira capacidade que é muito importante para a gente conseguir orquestrar serviços, para que depois a gente consiga compor novos serviços, é a integração. Eu tenho que ter capacidade de me conectar fácil nas tecnologias que hoje existem nas casas de vocês. Então, sejam banco de dados, sejam pacotes prontos, sejam tecnologias de acesso, enfim, qualquer tecnologia ou qualquer sistema, aplicação que exista lá hoje, eu tenho que ter capacidade de me conectar fácil e disponibilizar os serviços que estão nelas. E a partir daí, esses serviços vão estar expostos e vão poder ser orquestrados num novo processo de negócio. Vão poder ser orquestrados para criar um novo produto, para criar um novo processo, uma nova automação. Então, a primeira capacidade que a gente acha que é chave para criar serviços compostos é a capacidade de se integrar com aquilo que já existe, a capacidade de se integrar com o legado, de se conectar, fazer transformações e até colocar regras de negócio que são importantes na composição, né? Então, eu me conecto com uma base de dados, eu me conecto com um aplicativo que tem lá, eu tenho um serviço que eu estou expondo, eu preciso transformar os dados para ir para um próximo passo, para um próximo serviço, como parte dessa composição. Então, é importante que eu tenha capacidade de me integrar, conectar e poder fazer essas transformações numa ferramenta que seja simples, fácil, com pouquíssimo código. Então, primeira capacidade. Segunda capacidade, essa composição de serviços, esses serviços eles têm que ser geridos, né? Então, eu vou lá, me conecto, exponho, mas eu tenho que gerir essas APIs, esses serviços que eu vou depois usar para compor novos processos. Então, a gestão dessas APIs, desses serviços, é uma capacidade importantíssima para que a gente possa ter uma empresa composta, né? Um processo composto. E gestão significa muita coisa. Essa gestão significa muita coisa. Quando a gente fala de gestão de API, a gente não está só falando da disponibilização e da interface ali, de ter um ponto de acesso, de um endpoint, para ter um ponto de acesso para que eu possa acessar aquele serviço. Não. Eu estou falando desde o começo do ciclo de vida daquele serviço, daquela API que depois vai ser composta, como que eu crio a interface dela, como que eu crio a documentação dela, como que eu exponho ela, como que eu depois gerencio, monitoro e como que eu coloco segurança e política em cima disso. Então, fui lá, me conectei num sistema legado, vou expor um serviço de inserir clientes dentro daquele sistema, daquele ERP que eu tenho. Eu tenho que trazer isso, disponibilizar como uma API, mas eu tenho que saber quem pode acessar, como pode acessar, quais são as políticas de acesso, segurança em cima daquilo. Então, governança, gestão é muito importante. Então, eu tenho que ter a gestão inteira desde o começo do ciclo de vida de uma API nova, de um serviço novo, até a execução. Então, a gente fala que é muito mais do que você ser uma porta, né, um gateway. É você ter toda a capacidade de colocar segurança em cima disso, colocar políticas de acesso, ter realmente governança e monitoração. Aliás, monitoração é algo crítico, né, porque a gente precisa monitorar os processos inteiros da empresa. Tenho certeza que qualquer um de vocês hoje é cobrado por como está aquele processo, se está sendo executado da maneira correta ou não, e se tem um erro, se tem uma falha, como que eu vou agir naquela falha o mais rápido possível. E se a gente não conseguir monitorar as integrações, não conseguir monitorar a orquestração dessas APIs, é exatamente ali
que vai ter o melhor indicativo de onde está a falha. Então, a monitoração é crítica para que a gente consiga indicar dentro do processo que está sendo orquestrado onde está a falha e conseguir atuar de maneira rápida. Então, integração é muito importante, gestão de APIs é muito importante, são capacidades muito importantes para a gente ter essa empresa composta. Depois a gente tem que disponibilizar isso de tal maneira que tanto meus clientes internos como externos possam ter acesso a esses serviços, a essas APIs. Porque senão eu não consigo enxergar elas para criar novos serviços compostos. Então, se eu não sei que existe um serviço lá pronto de inserir cliente, como que eu posso depois usar ele num novo processo de negócio? Então, eu preciso disponibilizar essas APIs como parte de um ecossistema. E aí isso inclui a gente ter uma maneira de distribuir portais que tenham toda a documentação, que tenham toda a maneira de você enxergar essas APIs, e também metodologia. Eu tenho que ter uma área, tenho que ter pessoas dentro da empresa que conheçam muito bem esses serviços e consigam controlar, falar assim, você precisa inserir um cliente, não vai criar do zero. Não precisa criar do zero. Existe já uma API aqui, existe já um serviço aqui, está disponível, a documentação é essa, vai lá, testa, usa dentro do seu processo. E aí você vai, com o reuso, tendo economia, economia, economia. Então, eu integrei, me conectei nos sistemas, disponibilizei os serviços, gerenciei com segurança aqueles serviços, vou orquestrar ele em novos processos, mas eu só consigo usar eles se eu tenho eles expostos num portal, se eu tenho uma área, se eu tenho um centro de excelência dentro da empresa que conhece esses serviços e que conhece para poder passar para os times de negócio que estão criando novos processos, que precisa usar eles para o novo processo. Tá? E por último, a última capacidade que a gente acha muito importante para criar uma empresa composta, processos compostos, é a automação. E a automação pode ter diferentes significados. E por isso que eu vou até descer um pouquinho mais o detalhe do que a gente vê por automação. A automação é importante, é muito importante. A gente sabe que a automação está na base das novas experiências conectadas. Se eu tenho uma experiência nova que eu preciso oferecer para um cliente, ela tem que ser automatizada. Porque se eu oferecer uma experiência nova digital para um cliente, ela não pode ter um pedaço do processo manual. Ela tem que ser inteira conectada, inteira automatizada. Porque é só assim que eu vou estar realmente oferecendo uma boa experiência para esse cliente. Então, criar experiência conectada envolve automatizar processos. Aumentar a produtividade, melhorar a eficiência operacional, todos os objetivos de negócio envolvem automatizar processos. Então, essa é uma pesquisa que a gente fez em 2022 com 2.400 líderes que perguntava quais são os seus principais objetivos, os principais desafios. E a maior parte deles disse que eles queriam criar experiências conectadas para os clientes deles, aumentar a eficiência operacional, aumentar a produtividade. Então, reduzir custo. Isso tudo, para a gente atingir isso tudo, para a gente aumentar a produtividade, precisa passar por automação. Mas o que é automação? O que é automação? Automação significa várias coisas. De novo, a gente precisa conectar várias capacidades para conseguir ter um processo inteiro automatizado. Porque um processo pode nascer através de um dado em tempo real, então eu tenho que ter a capacidade de ler esse dado, de extrair esse dado, de ter esse dado para iniciar um determinado processo. Eu posso ter que enriquecer ele com dados externos dentro da automação daquele meu processo. Eu posso ter que ter acesso a APIs de parceiros dentro daquele processo que eu estou automatizando, sistemas dentro de casa, enfim, automatizar processos envolve diversas tecnologias, envolve as capacidades que eu acabei de falar, integrar, disponibilizar serviços, e muitas vezes automatizar processos envolve passos que são manuais e que não são passíveis hoje de integrar nesse fluxo, de maneira programática, através de APIs. Por quê? Porque porque envolve um passo manual que a gente não tem mais acesso, é um sistema antigo, é um mainframe, é um sistema que hoje a gente não tem acesso programático, não existe API disponível, ou é um processo que inicia com uma planilha, com um documento do usuário que precisa ser lido e depois imputado num sistema. Então, a gente, ano passado,
trouxe novas capacidades para a nossa família para ajudar, principalmente, a criar esses fluxos, esses processos inteiros automatizados. Então, quando a gente está pensando em empresa composta, a gente tem diversas capacidades e, acima de tudo, a gente precisa automatizar o processo ponta a ponta, que pode envolver passos que hoje a gente não consegue fazer programaticamente. Por isso, a gente trouxe para a nossa plataforma, né, para o nosso conjunto, robôs que podem fazer automação de passos manuais, né? Seja inserção de documento, enfim. E automatizar processos, muitas vezes, eu imagino que muitos de vocês sejam clientes Salesforce, muitas vezes iniciam ou terminam dentro das próprias soluções da Salesforce. Então, a gente precisa também ter capacidade de criar fluxos, né, esses fluxos compostos dentro das nuvens da Salesforce, seja o CRM, seja a gestão de atendimento, serviços. Então, a gente também trouxe para dentro da nossa caixa de ferramentas o Flow. Eu não sei o quanto de vocês conhecem o Flow, mas dentro da plataforma Salesforce, o Flow é a ferramenta para criar fluxos de processo automatizado. Então, se eu tenho um fluxo que inicia, que passa por passos dentro da plataforma Salesforce, seja CRM, seja serviço, seja mar, a gente vai ter o Flow para criar essa automação, se for algo que já não estiver automatizado pelo processo padrão do CRM, do service. Então, a gente trouxe mais ferramentas na nossa caixa de ferramentas para poder automatizar processos, aumentar a produtividade, aumentar a eficiência operacional. Então, automação, a empresa composta, fluxos de serviços que sejam automatizados e compostos por serviços já prontos, processos que sejam automatizados e compostos por serviços já prontos, dependem de algumas capacidades, que as capacidades que a gente tem na nossa plataforma, que é o nosso objetivo, a nossa missão, é ter essas capacidades para que vocês possam automatizar processos, criar fluxos compostos. Então, a gente é líder de mercado há muito tempo em integração, líder de mercado em gestão de APIs, trouxemos para a nossa caixa de ferramentas RPA, né, para aqueles passos que a gente não consegue automatizar programaticamente. E não é só a gente que está falando que esses mercados estão convergindo. Quando a gente fala de hiperautomação, que é um termo cunhado no mercado agora, o Gartner fala muito de hiperautomação, o próprio Gartner fala que hiperautomação é um conceito que envolve diferentes capacidades, entre elas integração, gestão de APIs, RPA, inteligência artificial. A gente também está trazendo inteligência artificial para a nossa plataforma para criar novos fluxos de maneira automatizada. Então, para você obter automação ao extremo dentro da sua empresa, a gente tem um conjunto de capacidades tecnológicas que são importantes. E é aí que a Mulisoft se encaixa. É oferecer uma plataforma de integração para que você possa disponibilizar os serviços já existentes, gestão de APIs, para que você possa fazer isso de maneira segura, no ponta a ponta, no ciclo de vida inteiro do teu serviço. RPA, quando você precisa automatizar um processo que ainda não é acessível via programação. E maneiras de você integrar e fazer esse fluxo ou externo, através da plataforma da Anypoint, ou interno ao Salesforce, através do Flow. Tá? Então, é aí que a gente se encaixa. Para quem não conhece a Mulisoft, a gente quer prover as melhores capacidades para vocês automatizarem ao extremo todos os seus processos, criarem fluxos compostos e com isso consigam economizar, né, e acelerar as entregas de novos serviços. E antes de deixar quem realmente interessa falar, só deixar uma mensagem aqui para vocês que são clientes de outras soluções da Salesforce. Um dos nossos grandes objetivos, que a gente é uma plataforma agnóstica que consegue integrar, gerir APIs de tecnologias do mercado, enfim, de maneira agnóstica também. Mas desde a compra da Mulisoft de 2018, a gente vem investindo muito, muito, muito em ser a melhor integração, a ferramenta de gestão de APIs para os outros produtos da Salesforce, para as outras soluções da Salesforce, CRM, serviço, enfim. Isso a gente está fazendo cada vez mais presente na nossa plataforma de integração e automação.
Então, hoje a gente tem aceleradores para quando você vai implementar o CRM. Então, o CRM precisa buscar dados de outros sistemas para dar para o vendedor. Precisa automatizar pontos de processo para entrar um pedido de venda dentro do ERP. Então, a gente tem aceleradores para implementação de CRM, para implementação de serviços. A gente tem aceleradores para implementação de indústrias. Não sei quantos de vocês aqui usam as soluções de indústria da Salesforce, seja para telecomunicações, para finanças. A gente também hoje tem feito um trabalho de disponibilizar as APIs que interfaceiam com o mundo externo das nossas soluções de indústria, de maneiras que sejam adequadas aos padrões de indústria, norma, segurança. A gente está investindo no Flow para automatizar processos dentro da própria plataforma Salesforce. Está investindo muito na automação dos bots, da integração dos bots. Às vezes, meus bots para automatizar serviço precisam integrar com um sistema X dentro da empresa. Como que eu extraio dados e mando para o Tableau, e tenho relatórios mais interessantes. Então, a gente, desde que começou a fazer parte da família de produtos da Salesforce, um dos nossos grandes focos é a gente ter as melhores integrações, a melhor aceleração para implementar as outras soluções da família da Salesforce. Então, isso também é algo que tem que a gente tem que voltar a mostrar muito para os clientes que a gente pode ser um acelerador para os projetos de CRM, de service, de gestão de atendimento, enfim. Então, só para posicionar nossa visão, aonde a gente se encaixa, e agora eu queria chamar aqui para conversar com vocês nos próximos 18 minutos sobre experiências que o Leandro Bassili teve na Vivo, que o Leandro Bassili teve na Cielo, que o Arthur teve na Vivo. E, para isso, vou chamar a Tamires para mediar essa discussão e para poder fazer ela um pouco mais interativa. Se a gente tiver tempo depois, a gente, inclusive, pode abrir para as perguntas. É isso? Chamo eles ao palco, que a gente vai continuar ainda. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Tamires. Eu sou Customer Success na Mulisoft. E, agora, nada melhor do que ver na prática, depois da gente ter visto a teoria, como que a Mulisoft se aplica em casos de uso em nossos clientes. Então, eu estou aqui com o Leandro Bassili e com o Arthur. Eles são, respectivamente, da Cielo e da Vivo. Vou deixar eles se apresentarem primeiramente. Bom, pessoal, boa tarde. Sou Leandro Bassili, sou coordenador de arquitetura de integração na Cielo. Cielo, acho que todos aqui conhecem, a maior empresa aí de adquirência no mercado financeiro que nós temos na América Latina. E estamos trabalhando para continuar evoluindo na empresa. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Arthur. Sou especialista em arquitetura de soluções na Vivo, também especialista em APIs e microserviços, e a gente tem uma experiência aí boa com a Mulisoft até. Legal. A ideia aqui é um bate-papo, a gente vai conversar um pouco, vamos entender, enfim, como que a Mulisoft se aplica no dia a dia deles. Eu vou começar perguntando para o Arthur como que você está utilizando a Mulisoft hoje, como que ela está sendo utilizada ali nos seus projetos. Ok. A Mulisoft, na realidade, quando chegou para nós, ela chegou muito com um viés assim de gateway. Costumo sempre brincar com as pessoas que, cara, não consigo enxergar a Mulisoft como uma API Gateway. A API Gateway está cheia do mercado. Não é possível que é só isso, até pela arquitetura do produto. A arquitetura proposta pelo produtor e pelo produto, ela dá realmente um viés de integrador ali, de solução. Então, tivemos um trabalho ali meticuloso, junto com a própria Mulisoft, realmente, e descobrir em que lugar que eu poderia colocar para realmente trazer o maior benefício possível para nós. E ela, num papel de integrador ali, entre sistemas, que é onde ela faz um papel melhor ali, ela serviu para mim conseguir me conectar
um sistema que é novo, um SaaS, por exemplo, um sistema que está em nuvem, mas eu consigo conectar ele com um sistema legado, antigo, que já não tem mais tanto suporte assim, né? Está já em obsolescência, mas eu consigo até me conectar de forma mais transparente. Mas melhor que isso, de repente eu consigo usar ela para trabalhar com eventos. Acho que não foi citado aqui, mas eu consigo trabalhar com Kafka, né? Amarrado a ela. E esse foi um dos pontos também, a gente conseguir trabalhar com arquitetura de eventos. Mas o mais legal mesmo é que nesse cenário, pensando em arquitetura de solução, tá, que é meu forte, ela te dá uma vantagem muito grande no conceito de arquitetura mesmo, falando como arquiteto, né? A ideia do API LED Connect, ela vai um pouco além, quando você consegue pegar uma API mesmo, uma API Core, aquela API que você construiu, chegou, fez o design dela, bonitinho, montou, né, com as devidas funcionalidades que ela vai ter, né, o segmento de negócio correto, porque ela vai ser reaproveitada mais tarde. Eu vou precisar dela, né? Só que em outras ferramentas de mercado, puxa, tudo bem, estou criando uma integração, mas não quero criar uma integração, eu quero criar uma API. E eu vou deixar essa API para depois eu poder reaproveitar ela, se for o caso até, quem sabe, monetizar, não sei. Mas ela é uma API que vai nascer bem definida. A Muli me propõe, naquela camada que a gente chama de process, né, do meio, eu deixar aquela API ali para ser reaproveitada mais tarde, ela poder ser bem organizada e ser evoluída, se for o caso. A ferramenta propõe isso, né? E ela te propõe também que futuramente você consiga acoplar essa API a diversos consumidores, o que você precisar e quem você precisar, ok? A ideia realmente, na Vivo, ela veio a calhar mais numa solução de fato de comunicação hoje, mais de nuvem, cloud to cloud, mas ela integra muito bem com nossos sistemas legados também. Bacili, mesmo cenário na Cielo, como que está lá hoje? Bom, vamos lá. Para quem trabalha com integração já há muito tempo, nós começamos ali trabalhando com arquitetura orientada a serviços, então nós tínhamos ali os nossos servidores on-premise, e com a evolução do mercado, então nós, além de termos os servidores on-premise com a arquitetura orientada a serviços, nós começamos a expor API, com ferramentas de exposição de API. Mas nós tínhamos uma necessidade ali, um desejo de sair dessa arquitetura orientada a serviço, que está ali on-premise, e começar então a trabalhar com uma arquitetura voltada a realmente entrega de APIs já em cloud. E aí nós começamos então a analisar algumas ferramentas no mercado. Começamos a olhar várias ferramentas e tentando ver ali qual ferramenta ou quais ferramentas se encaixavam melhor dentro do escopo que a Cielo precisava. E aí acabou que a Cielo acabou adquirindo a Salesforce, e junto com a Salesforce ela também adquiriu a Mulisoft. E quando nós fomos fazer a análise e avaliação do produto, nós chegamos à conclusão que era um produto que acabou servindo, nos servindo ali, tanto na parte de integração, quanto também na parte de exposição de APIs. Então, nós acabamos abandonando a ideia que nós tínhamos de ter uma ferramenta específica para a exposição de serviços e APIs internos, e uma outra ferramenta para a exposição de APIs para parceiros, e passamos então a trabalhar como uma única ferramenta utilizando o Mulisoft. Então hoje nós estamos trabalhando com o Mulisoft tanto na exposição de APIs para os sistemas internos da Cielo, quanto para a exposição para os parceiros também, de forma totalmente segregada. Sobre o tema de monitoração e compliance lá na Cielo, a gente sabe que é muito importante para vocês. Como que está essa frente lá hoje? Então, nós tínhamos uma certa dificuldade para conseguirmos fazer a monitoração fim a fim de um processo.
Porque quando você, dentro de um produto, você envolve vários processos, envolve vários sistemas. Então, nós tínhamos ali uma monitoração, mas essa monitoração era uma monitoração que não era integrada. Então, cada sistema tinha a sua monitoração, cada sistema trabalhava de uma forma, cada sistema tinha uma visão diferente de monitoração, até mesmo com ferramentas diferentes. Então, nós acabamos trazendo uma ferramenta de mercado que faz a monitoração e ela proporciona a monitoração de forma integrada. E a Mulisoft, então, nós chegamos num ponto de que, poxa, na Mulisoft eu tenho ali o Cloud Hub Logs, onde eu tenho a minha visão ali de monitoração, mas eu consigo fazer a integração realmente da Mulisoft com essas outras ferramentas de mercado? E nós vimos que sim, através de conectores. Então, todas as APIs hoje que nós desenvolvemos ali na Cielo, elas já nascem com esses conectores de monitoração. Então, quando a gente sobe essa API para os ambientes, né, seja de homologação ou os ambientes produtivos, essa API ela já nasce sendo monitorada por uma ferramenta de monitoração e essa ferramenta hoje ela é integrada. Então, quando eu tenho um problema hoje em um produto, eu consigo ali, através da monitoração, olhar o front que está chamando, olhar a integração na Mulisoft, olhar o back-end ou os back-ends que aquela solução demanda, e eu consigo ver isso hoje de forma integrada e também consigo olhar isso depois de uma forma mais detalhada lá dentro da Muli também com o Cloud Hub. Legal. Arthur, conta um pouco para a gente como que vocês trabalham em relação à segurança lá na Vivo. Ok. Sem expor muito, obviamente, mas uma parte legal, quando eu falo de Mulisoft como integrador, é exatamente essa questão da exposição da API. Eu falei muito da API, ela construída e aprovisionada numa camada. Mas aí, essa camada process que eu falo, que é onde ela vai ficar aprovisionada, ela vai ter que ser exposta. Aí entra a próxima etapa, que é a nossa experience, né? A famosa camada de exposição. A parte legal é que eu consigo adaptar policies customizadas na Muli. Eu consigo ter essa vantagem. O DataWeave, que é a linguagem nativa ali, me permite criar policies customizadas. Não necessariamente eu tenho que trabalhar, por exemplo, com protocolo ALF, né? Mas eu consigo trabalhar de forma bem mais dinâmica e versátil, de acordo com a necessidade do meu provedor, ou de quem está me consumindo, que seja, né? Muito mais por conta do provedor. Por exemplo, vou dar um exemplo bom. Para você se conectar hoje com a Salesforce não reconhece qualquer token, né? Tem que ser o token peço dela. Olha que legal, dá para fazer um token exchange com a própria Muli, de uma forma até nativa, até rápida, mas é só com a Salesforce? Não, eu tenho plugins ali que me permitem fazer esse tipo de conexão com SAP, com ServiceNow, né? Então, pensando em segurança, ela adequa muito bem às melhores práticas de mercado. Isso é bem verdade, ok? Esse é o ponto que eu tenho mais para falar. Bacili, fala um pouco para a gente sobre o futuro, né? Como que vocês veem a Mulisoft, os projetos, enfim, o que você puder falar. Legal. Nós vemos o trabalho da Cielo com a Mulisoft como um trabalho bem promissor. Nós enxergamos o uso e reuso das APIs, como o Alex colocou aqui, a questão de reutilização das APIs, como algo muito importante dentro da companhia. E os produtos hoje da Cielo, eles já estão sendo desenvolvidos pensando na implementação com o Mulisoft. Como eu disse aqui no início, nós contratamos a Salesforce, nós estamos desenvolvendo o Salesforce ali como a nossa ferramenta de atendimento do cliente, possivelmente uma ferramenta para fazer uma visão 360 do cliente, omnichannel, essa coisa toda. E o interessante é que tanto Salesforce quanto Muli, pela facilidade que nós temos de implementação, ela está entrando na companhia e nas áreas que não são voltadas à tecnologia como algo comum. Então, hoje, nas discussões de projeto, até mesmo nas discussões em relação à diretoria executiva, nós vemos que as pessoas já pensam nos produtos
e acabam já automaticamente entrando na questão da tecnologia, utilizando Salesforce e Mulisoft também. Então, a gente enxerga isso como um futuro promissor, a questão da facilidade também, por ser uma ferramenta low-code, a questão de segurança que nós temos ali, como já foi falado. Então, com tudo isso, a gente vê um futuro promissor ali dentro para trabalhar com isso. Nós estamos chegando agora, acho que nós estamos com 1 ano que estamos trabalhando com o Mulisoft, e nós já temos ali uma base de 300 APIs construídas. Nem todas estão em produção, mas nós já temos 300 APIs construídas, e também nós já estamos num processo de migração da nossa arquitetura antiga, que era on-premises. Estamos migrando todos esses serviços da arquitetura antiga para a arquitetura nova, já em Mulisoft, tudo em cloud. Maravilha. Arthur, passo a bola para você, mesma pergunta. Seguindo a mesma trilha da Cielo, né? Hoje não tenho a Vivo é muito grande, tá? A Vivo é imensa. Ela deixa de ser até uma telecom, ela é muito mais que isso hoje. É e-commerce, é telecom, banco, tem de tudo. Então, hoje só temos um projeto ali realmente com o Muli. Só que esse projeto, ele já despertou interesse em outras áreas também, né? Começaram a perceber a facilidade com que eu consigo criar uma integração ali, né? Por ser uma ferramenta low-code, a facilidade como eu consigo integrar, a rapidez com que eu consigo desenvolver, né? Então, isso já começou a crescer os olhos de outras frentes. Aí você pensando, poxa, mas a Muli não pode ser... Eu, pelo menos, tenho essa convicção. Uma empresa do tamanho da Vivo, com vários segmentos, né? Eu também tenho que ter a versatilidade de poder dividir a própria Mulisoft em orgs ali, né? Eu vou trabalhar com uma org para um segmento, sei lá, B2C, outro para B2B e assim por diante. Também ela me dá essa facilidade, eu consigo distribuir o meu custo. E isso também para se pensar é vantajoso. Não que esteja assim hoje, mas eu digo por mim, o que eu vejo hoje de versatilidade na ferramenta, ok? Mas vejo sim um futuro também ali. Também acredito que tem um futuro próspero, sim. Dentro do segmento de integração e no contexto dela, ok? Dentro do que a empresa espera e o objetivo dela. Maravilha. Bom, pessoal, acho que é isso. Acho que ficou bem claro, né? Um pouco de duas situações, né, que a Mulisoft está ajudando esses clientes. Queria agradecer ao Arthur, ao Basile, pelo tempo, pela disponibilidade, enfim, foi ótimo bater esse papo com vocês. E obrigada pessoal mesmo. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Agradecendo. Obrigado, pessoal.